Pronto, então esse é o material, né? A gente vai trabalhar nessas aulas. Ele está todo separadinho por assunto. E como é que eu vou fazer? À medida que a gente se deparar com a questão, eu vou relembrando, né, os principais conceitos abordados naquela questão para que vocês comecem a resgatar aí aqueles conteúdos que vocês viram lá no primeiro ano, no segundo, está um pouco mais distante aí na memória, certo? Mas este material você pode ir se adiantando, né, e vendo as questões, não esperar por mim, né? Você aprende mesmo a fazer quando você pega ali o lápis e resolve a questão por conta própria, né? E as dificuldades vocês vão trazendo aqui para mim que a gente vai elucidando o que fica aí obscuro. Então aqui ele dá todo o apanhado, do número de questões que caem, quais são as fórmulas que foi preciso usar, né, com mais frequência. Então ele faz aqui um ranking de tudo, de toda essa parte, né, faz toda uma estatística, certo? Então aí vocês podem dar uma olhadinha depois para dar uma ordem de prioridade aí nos estudos, certo? Mas a gente vai começar a discutir questões por assunto, certo? Seguindo essa ordem aqui. Então hoje a gente vai falar de cinemática, certo? Pegar a parte de cinemática, começar a resolver algumas questões. Aqui você vê, ó, que ele coloca esses 3 pontinhos, né? Esses 3 pontinhos aqui é a ordem de dificuldade. Então aqui é uma questão fácil, né? 2 pontinhos seria uma questão média e 3 pontinhos uma questão difícil, certo? Então é muito importante, pessoal, que você acertem as questões fáceis, certo? Porque não é nem vocês sabem que tem o TRI, né? Teoria de resposta ao item. Então conta mais as questões fáceis e médias do que as questões difíceis. Se você erra fácil e acerta uma difícil, ele subentende que foi um chute, né? Então não percam essas questões fáceis, certo? Que elas até têm uma maior importância do que uma questão difícil. É a forma que o Enem trabalha, certo? Então vamos lá, pessoal. O Enem, as questões, geralmente os textos são muito longos, né? Mas é só para lhe cansar mesmo, né? Mas geralmente não são questões difíceis. Então a primeira questão de cinemática, ó. Fazer a leitura para vocês, a gente vai comentando o que é de essencial aqui, certo? Então vamos começar. Ó, antes das lombadas eletrônicas eram pintadas faixas nas ruas para controlar a velocidade dos automóveis, a velocidade estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre as 2 faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros. E o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Então observe que ele teve um texto bem longo, né? Mas as informações essenciais é a distância, ΔS, que a gente chama de variação de espaço, e a velocidade, que está em km por hora. Então a primeira coisa essencial, pessoal, é você ficar ligado nas unidades na qual ele quer a resposta, certo? Então ele quer o tempo em segundos. Se ele quer o tempo em segundos, eu não posso usar a velocidade em km por hora.
Tenho que fazer essa conversão de quilômetro por hora em metros por segundo. Então, como é que a gente faz isso? Eu posso sair de uma unidade para outra, né? Só relembrar como é que a gente faz. Aqui tem um macetezinho, né? Sempre quando eu pergunto, isso, divide por 3,6. Raul falou aí, né? Eu divido por 3,6. Mas tem alguns alunos que sempre ficam na dúvida se eu vou dividir ou multiplicar, né? Quando é que eu vou fazer uma operação ou outra? Observe aqui, pessoal, o macetezinho, que eu estou pegando algo grande e vou tornar isso em unidades menores. Como eu faço isso? Pego algo grande e torno em algo menor. Eu tenho que dividir essa coisa, né? Então você divide por 3,6. Se você quiser fazer o processo inverso, metros por segundo e quilômetro por hora, você faz a operação inversa. O inverso da divisão é a multiplicação. Então você está tornando algo menor em algo maior, vai multiplicar essa coisa. Certo? Então aqui a gente vai pegar essa velocidade e colocar ela em metros por segundo. Vai ser 40 dividido por 3,6. Como vocês não vão estar em posse de calculadora lá no dia, né? É essencial que vocês já treinem a fazer todas essas continhas sem usar calculadora, pessoal. Geralmente você consegue simplificar essas coisas, né, sem precisar fazer muita conta. Então vamos deixar em termos de fração aqui. Por 20, 40 dividido por 3,6. Agora é só usar a nossa velha e conhecida expressão da velocidade média, né? A velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo. Como ele quer o tempo, vamos logo deixar aqui a variável que a gente quer no lado da igualdade. Certo? Eu posso trocar aqui de posição, ó, os termos cruzados, né? Então eu posso trocar o ΔS com 1 sem causar nenhum prejuízo na minha conta, ou o ΔT com 1V sem causar nenhum prejuízo na minha conta. Eu posso fazer essa troca, já que ele é um produto do meio pelos extremos. Então o ΔT, vou trocar aqui de posição com a velocidade, vai ser o ΔS pela velocidade. O ΔS a gente tem, né? Que é 2 metros. E a velocidade a gente também tem, que é 40 dividido por 3,6. Vou repetir a primeira fração, que é 2, né? Regra de divisão de fração, repete a primeira, multiplica por o inverso da segunda. 40 por 3,6, 3,6 por 40. Eu estou tentando fazer aqui na própria prova, né, para a gente poder se acostumar a usar o espaço que a gente tem, né? Vocês não vão ter uma folha em branco para fazer essas contas, então vocês têm que organizar também até isso, né? Então a velocidade, 2 vezes 36 dá 72, então vai dar 7,2 dividido por 40, mesma coisa que 72 dividido por 400, né? Tirei a vírgula e acrescentei um zero aí no lado oposto. Se você fizer essa continha, você vai achar 0,18, certo? Então
Eu só peguei aqui a letra errada, né? Que é o ΔT, né? 0,18 segundos. Pronto, aqui nossa resposta, que é o item C, 0,18 segundos. Certo? Então, principal aqui, pessoal, essa conversão ela vai ser quase que toda vida solicitada, né, quando aparecer questão de velocidade. Ele nunca vai facilitar para você, né? Ele geralmente ou dá o tempo em horas e a velocidade em metros por segundo, ou o contrário, como foi o caso dessa questão, né? Dá o tempo, a distância em metro e a velocidade em quilômetro por hora. Então, não esqueçam, né? Deixe um macetezinho para fazer a conversão. Algo maior no menor eu divido, o menor para tornar em unidade maior eu multiplico. Tá? Então era uma questão considerada fácil, né? Só aplicar a fórmula da velocidade média. Vamos lá, dúvidas? Wesley, bom dia. Pronto, de boa, né, pessoal? Questãozinha fácil. Mas eu na época de estudante eu confundia muito isso daqui, né? Se eu devia multiplicar ou se eu devia dividir. Então eu memorizei isso tendo esse pensamento. Algo grande em algo menor, eu tenho que dividir essa coisa. Então divido por 3,6. Se eu quero tornar algo pequeno em algo maior, eu tenho que multiplicar. Certo? Então esse é o macetezinho. Vamos lá, segunda questão. Ó, eu tenho uma empresa de transporte. Aquela mesma coisa, né? Como o Enem ele trabalha com essa ideia de contextualizar as coisas, né? De pegar algo de determinada disciplina e colocar no seu dia a dia, sempre vai ter um texto longo, certo? Mas este texto não quer dizer que a questão é difícil. Ó, no caso aqui vai ser outra questão considerada fácil, certo? Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidade máximas permitidas diferentes. Sei que tinha saído aqui. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120. Supondo que as velocidades de trânsito sejam favoráveis, para que o veículo da empresa ande continuamente com a velocidade máxima permitida. Então eu vou poder andar aqui sempre com a velocidade máxima. Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então novamente a gente vai usar a nossa velocidade média, né, pessoal? E observem aqui que não é preciso eu fazer nenhuma mudança, né? Porque ó, eu tenho o espaço em quilômetro, eu tenho a velocidade em quilômetro por hora e ele quer a resposta em horas. Então ele foi bonzinho aqui, né? Caso ele
quisesse a velocidade aqui em metros por segundo, no final você teria que dividir por 3,6. Pronto, já fizeram aí, né? Não precisa nem de cálculo, né, pessoal? Isso daqui dá para você fazer de cabeça. Olha no primeiro trecho aqui, ó. Se ele anda a uma velocidade de 80 km por hora, isso quer dizer o quê? Que a cada hora ele vai andar 80 km, que é exatamente a distância do primeiro trecho. Então, no primeiro trecho, né, ele vai gastar 1 hora para andar 80 km. No segundo trecho, ele anda com a velocidade de 120 km. Então, a cada hora, ele percorre 120 km. Mas no segundo trecho, eu tenho só 60 km, né, para percorrer. Metade disso daqui, metade de 120. Então, se eu ando 120 km em 1 hora, com essa velocidade, eu vou percorrer esses 60 km, que é a metade, em meia hora. Qual vai ser o meu tempo total? 1 hora mais meia hora, 1 hora e meia. Então você poderia fazer de cabeça essa questão, certo? Mas caso você não tenha percebido isso, é só aplicar novamente a fórmula de velocidade média. ΔS por ΔT. Mesma coisa que eu fiz na questão passada, né? Eu posso trocar o V com ΔT de posição. Então vamos fazer a continha, né? Quem é o meu ΔT1? O espaço 1, que é de 80 km, dividido pela velocidade 1, que é de 80 km. A gente chega 80 por 80 dá 1 hora. Mesmo que a gente fez aqui de cabeça, né? ΔT2, ΔS2, que é 60, dividido pela velocidade 2, que é de 120. 6 dividido por 12 é a metade. Então, o tempo total, né, que a gente fez de cabeça, a gente também obtém usando a fórmula da velocidade média. Certo? Então, vai dar 1 hora e meia. Dúvidas aqui? Se você fizer a prova com calma, uma leitura bem detalhada, pessoal, o segredo está na leitura, na interpretação da questão, certo? Não é muito difícil as questões de física do Enem, não. Mas são questões... Geralmente tem 1 a 2 questões difíceis, dentre 16, 17 que cai por edição. As outras são de fácil a média. Não tem muita questão difícil. Raramente vai ter mais de 2 questões difíceis na mesma edição, certo? Então vamos pegando aí os macetes, né? A gente tem que encontrar formas de otimizar o nosso tempo nas resoluções dessas questões. Questão de número 3. Vou fazer a leitura aqui detalhada, né? Essa daqui o Enem foi cancelado, né? Porque teve um vazamento de provas, mas a questão não foi anulada, não. A questão válida. Vamos lá. No Mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou ouro na corrida de 1.500 metros. Então, aqui a gente já tem o nosso ΔS, né? Com um tempo de 3,8 minutos. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos nos mesmos 1.500 metros. Sendo assim,
a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente. Então ele quer saber qual foi o rendimento, né, a melhora na performance deste atleta de um ano para outro. Novamente a gente vai pegar essa definição de velocidade média. Estão vendo aí como é recorrente, né, pessoal, esse conceito de velocidade média. Então, como é que eu vou achar melhor aqui o rendimento deste atleta? Calcula a velocidade média nos 2 anos. Se você dividir ela, a velocidade em um ano por o outro, você vai encontrar uma relação, né, que vai mostrar o quão maior foi a velocidade 2 em relação a 1, né? Ou se você dividir o menor por o maior, você vai achar também a mesma relação, só que o quão menor foi a velocidade 1 em relação a 2. Então, o que passar de 1, né? A gente sabe que o 100% é 1, né? 100% equivale a 1, né? Se eu dividir 100 por 100, é isso que significa 100%, é 1. Então, o que passar de 1 ou o que faltar para 1, né? Dependendo qual é a razão que você vai escolher, tem vários caminhos para fazer essa questão, vai ser o rendimento deste atleta, certo? Então, vamos calcular as duas velocidades. Velocidade 1 é ΔS sobre ΔT. A necessidade de converter minuto para segundos, será que eu preciso perder tempo fazendo isso? Observe que eu vou dividir as duas velocidades no final, pessoal. Então, ao dividir as duas velocidades, eu vou estar cancelando essas unidades. Então, minuto vai cancelar por minuto. Então, não vamos perder tempo fazendo essa conversão, certo? Eu posso obter a velocidade em metros por minuto. Quando eu dividir, essas unidades vão se cancelar, então não há necessidade de fazer essa conversão, certo? É só perda de tempo. Então vamos lá, ΔS 1500 dividido pelo tempo, que no primeiro caso é 3,58. Ele foi mais rápido, né? Então isso vai dar em metros por minuto. No segundo caso, eu tenho o mesmo deslocamento, né, a mesma distância, só que o tempo foi um pouco maior, 3,65 metros por minuto. Então vamos pegar o maior e dividir pelo menor, né? V1 dividido pelo V2. Eu vou ter aqui o meu aumento. Então V1 1500. Certo que eu não estou fazendo conta para facilitar a minha vida, né? Perder tempo no Enem é uma faca de dois gumes, né? Eu não posso ficar me dando ao luxo de ficar fazendo contas desnecessárias. Observe o que vai acontecer aqui. Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar por o inverso da segunda. 1500 dividido por 3,5, 3,65, né? Dividido por 1500. Serve aqui, ó. Cancela 1500 com 1500. Eu vou ficar com este aumento igual 3,65, eu posso tirar as vírgulas, né? 365 dividido por 358. Pronto, aí você vai fazer essa divisãozinha aqui. Isso vai dar 1,1
0,19. Certo? Então, o que? Ele teve um rendimento maior do que 1. E essa parte que passou aqui é exatamente o que ele melhorou, né? De uma edição para outra. 0,19. Certo? Vou chamar esse rendimento aqui de N. Rendimento é 0,019. Como é que eu transformo isso em porcentagem, pessoal? Só multiplicar por 100. Né? A questão está em porcentagem. Certo? 0,19 por 100 vai dar 1,9. Aí observe aqui, não tem resposta, né? Exata. Mas o que ele quer? Aproximadamente. Certo? Então se atentem a isso também. Não é que eu obtive um valor, minhas contas estão tudo coerentes, né? Olho para a resposta e não tem. Você olha logo se ele quer aqui um valor aproximado. Se ele quiser um valor aproximado, qual vai ser nossa resposta aqui? 1,9, aproximadamente 2. Essa questão já foi considerada uma questão média, né? Mas se você não se aperrear para fazer essas continhas aqui, passo a passo, você vai levando, no final, sempre você vai conseguir simplificar, pessoal. Não divida logo de cara, né? Vá trabalhando com as expressões e você vai conseguir simplificar a sua vida na hora da prova. Certo? Então, eu levo o máximo que der, né, para ver se consigo reduzir as minhas contas ao máximo, né? Para que você não vai estar lá com calculadora na hora. Dúvidas, perguntas? Pessoal, podem falar aí, certo? No microfone. Não tenha este espaço aqui de vocês. Dá para ouvir que eu estou sem microfone aqui. Dá? Estava querendo entender por que nosso V1 não vai ser o tempo que a gente tem em 2006, e sim o tempo de 2007. É só por causa da ordem da questão, da ordem que as informações vieram? Eu escolhi, né? Como eu estava falando, você pode adotar vários caminhos para fazer essa questão. Você pode fazer essa ordem e você vai chegar no mesmo valor. Só que você vai obter um valor menor do que 1, 0, alguma coisa, né? Você vai obter um valor... Aqui eu obtive 1,019, você vai obter 1 menos este valor aqui. Certo? Por que eu peguei o V1 como sendo maior? Porque eu quero justamente o que aumentou, o rendimento. O que melhorou de uma edição para outra. Então, se você pegar o caminho inverso, no final você vai ter que pegar essa diferença que falta para 1, que vai ser o rendimento dele. Mas vai chegar também ao mesmo resultado. Certo? Então é isso, pessoal. Física, matemática, você pode adotar vários caminhos para chegar a um resultado. O bom é isso. Não quer dizer que o seu modo de pensar também está errado, não. Dá para fazer também. Isso, se você conseguir fazer só o raciocínio, né? Você ganha tempo. Então eu estou só mostrando as continhas detalhadas para você ver de onde é que sai, dar umas dicas, uns macetes. Mas economize tempo, só vocês têm 3 minutos por questão, então não dá para se dar o luxo de ficar demorando, né, numa questão. Treinem, né, fazendo questões para você se habituar a ter esquemas, né, para facilitar
as suas contas, certo? Sim, como eu estava dizendo, use essa horinha que a gente tem aqui para focar no Enem, diferente das aulas, né? Não fiquem com dúvida aí. Parem a explicação, perguntem, certo? Exato, Diego está colocando aí, né? Deu 0,98 e os dois que falta é justamente o rendimento que ele teve de um ano para outro. Certo, pessoal? Então não leve dúvida. Aqui é um espaço diferente da nossa aula normal, né? Para você realmente usar isso daqui para ter uma estratégia na hora de fazer a prova, né? Uma diferente visão para você resolver essas questões. Mais alguma pergunta sobre essa questão número 3? Foi uma questão média, né? Considerada de dificuldade média. Então vamos para a próxima, né, pessoal? Ó. Novamente, um texto bem longo, né? Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daquelas localizadas no palco. Como a velocidade do som se propaga no ar é de 3,4 vezes 10 elevado a 2, é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, a velocidade do sinal, 2,6 vezes 10 elevado a 8. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco, né? A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o som que se propaga pelo ar com a velocidade de 3,4 vezes 10 a 2 metros por segundo, e o sinal elétrico que se propaga pelos cabos a uma velocidade de 2,6 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ele quer que essas informações cheguem ao mesmo tempo em determinado ponto onde é colocado as caixas de som, né? A uma distância de nosso ΔS 680 metros. Então, primeira observação, metros por segundo, e aqui está em metros, ok. Não vou precisar fazer nenhuma conversão, certo? E no final, eu vou obter uma resposta em metros, né, pessoal? Só que a resposta está em quilômetro por hora, ou em quilômetro, né, o ΔS. Então, no final, eu vou ter que pegar meu resultado e dividir por 1000, né? Metro em quilômetro divide por 1000. Certo? Então vamos lá, a gente vai usar novamente a velocidade média. Velocidade média, ΔS por ΔT. E o que ele quer? Ele quer que a gente chegue ao mesmo tempo a essa distância de 680 metros. Certo? Então, eu vou ter um tempo 1 para a velocidade do som, ΔS para a velocidade do som,
E eu vou ter um delta T2 que vai ser percorrido pelo sinal elétrico, né? Delta S, que é o mesmo, dividido pela velocidade do sinal elétrico. O tempo ele não quer que seja idêntico, então eu posso igualar essas duas expressões. Ao igualar essas duas expressões, eu estou dizendo exatamente isso, que os tempos são iguais. Então, vamos igualar delta T1 igual a delta T2. O que eu fico daqui? Delta S sobre a velocidade 1, só a velocidade, né? Delta S, que é o mesmo, né? Aqui vai ser o comprimento do fio, né? O sinal que a luz vai andar no fio. Pronto. Este é o esquema. Agora é só matemática, né? O que eu fiz aqui? Eu quero achar essa distância percorrida em um fio pelo sinal elétrico comparado com essa distância percorrida pelo som no ar. Quanto de fio eu vou precisar? Quanto maior a velocidade, maior vai ser a distância percorrida, né? Então, enquanto pelo som eu vou percorrer 680 metros, vamos ver o quanto o sinal elétrico vai percorrer no fio. Então, vamos só substituir aqui, né? Delta S1. Aqui é tudo referente ao som, aqui é tudo referente ao sinal. Espaço percorrido pelo som, 680. Velocidade do som, 3,4 vezes 10 ao quadrado. Vou colocar 100, certo? 10 ao quadrado é 100. Delta S2, que vai ser a distância percorrida no fio. O que eu quero encontrar pela velocidade do sinal, né? Velocidade com o sinal elétrico vai percorrer o fio. Pronto, eu posso simplificar as coisas aqui, ó, cancelar um zero com um zero. 10 vezes 3,4 dá 34, né, pessoal? 68 dividido por 34, delta S2 dividido por 2,6 vezes 10 elevado a 8. Só repetindo. Aqui você consegue simplificar, né? Ó, 68 dividido por 34 dá 2. Então aqui é como se ficasse 1. Então eu já tenho aqui, multiplicando o meio pelos extremos, 1 vezes delta S2 delta S2, aqui eu vou ficar com 2 vezes 2,6 vezes 10 elevado a 8. Então o número, eu multiplico por número, potência por potência, né? Posso multiplicar o 2 vezes 2,6. Multiplicar 2 vezes 2,6 dá 5,2, né? Vezes 10 elevado a 8 metros. Pronto. Como é que eu transformo isso em metro em quilômetro? É só dividir por 1000, né? Dividindo por 1000, você diminui aqui 3 casas. Então você pode diminuir um 3 aqui no expoente do 10. Então quanto vai ser a nossa resposta? Minha foto aqui está atrapalhando. É o delta S2, que é o comprimento do fio, 5,2 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Acho que seria o nosso item D, né? D de dado.
uma questãozinha que foi considerada média, né? Dificuldade média. Você está vendo que até agora, né, pessoal, sempre quando ele cobrou cinemática, a gente teve que usar essa velocidade média aí para resolver a nossa problemática. Dúvidas aqui nessa questão? Depois eu passo essas continhas para vocês. Mando para alguém, aí eles pegam aí. Isso, Diego. Sempre quando ele afirmar que os tempos, né, de 2 períodos ou o espaço de duas situações são idênticas, você pode igualar essas expressões. É isso que você está dizendo matematicamente ao igualar as duas expressões, né? O que ele está dizendo no texto, que os tempos têm que ser idênticos, né? Ele quer que chegue ao mesmo tempo a informação. Então eu posso igualar as duas expressões. Tem questões que ele vai dizer que o espaço é idêntico, né? Ele quer que os automóveis se encontrem, então eles têm que se encontrar no mesmo ponto, no mesmo espaço. Então posso igualar o ΔS, certo? Tranquilo aqui, pessoal, essa questão número 4. Então vamos para a próxima, né? Eu tentei trazer aqui na própria prova para a gente se habituar a trabalhar também com o espaço que a gente tem disponível, né, pessoal? Mas travou minha câmera aqui, vem. Mas eu acho que na próxima aula eu vou trazer separada para a gente ter uma organização maior, porque não. Porque aqui ficou um pouco desorganizado, né? Então eu vou trazer separado essas questões. Ó, questão de gráfico, pessoal, geralmente as questões de gráfico de física, ao menos, né? São questões consideradas fáceis, né? Por exemplo, essa daqui está como uma questão fácil. Um pontinho, né? São questões que você não pode perder. Então vamos lá. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor e da velocidade média de um veículo sobre a emissão de monóxido de carbono em 2 tipos de percurso: aclive, né, que é uma subida, você vai subir, e um declive, né, uma descida. Com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas 2 figuras. Então vamos analisar os gráficos, ó. A gente pode analisar antes de ir ver os itens, né? Então aqui eu tenho temperatura e no outro eu tenho velocidade. E aqui está mostrando como vai variar essa emissão de gás carbônico, monóxido de carbono, né? Em função destes parâmetros: temperatura do motor e temperatura e velocidade, né? Velocidade média. E observe o que ele quer, ó. A partir dos resultados, o que ocorre maior emissão. Então vou procurar a situação que potencialize essa emissão de gás carbônico. Primeiro eu posso eliminar aqui, ó, o declive, né? Se você observar na figura, onde é que eu vou ter maior
valor, eu vou ter maiores valores. Ó, se eu pegar aqui uma mesma velocidade, a emissão de gás carbônico vai ser maior para um aclive do que para um declive, menor, né? Então a maior emissão não vai ser nas descidas, no declive, vai ser sempre nos aclives. Mesma coisa quando eu olho para a temperatura do motor. A temperatura do motor, ela vai fornecer maiores valores quando estiver falando em aclive. Declive eu tenho menor valor, certo? Então já posso tirar aqui a minha maior emissão quando se falar em aclive. Item declive, né, pessoal? Então item A já foi embora, item C também, para reduzir as minhas possibilidades aí, né? Agora vamos analisar com relação ao motor e a velocidade. A gente tem basicamente o mesmo comportamento, né, pessoal? Observe aqui, ó, que quando a temperatura do motor aumenta, eu vou ter uma redução dessa emissão de monóxido de carbono. Maiores temperaturas, eu vou ter menor emissão de gás carbônico, certo? Mesma coisa na velocidade. Quanto maior a velocidade, ó, tem uma velocidade aqui de 50, eu vou ter um valor de gás entre 20 e 30, né? Para 50. Quando eu aumento essa velocidade para 80, observe que essa minha emissão caiu. Foi para menos de, está entre 10 e 20. Quanto maior a velocidade, menor a emissão. Quanto maior a temperatura do motor, menor a emissão de gás carbônico. Como eu quero maior, né? Eu quero uma situação que potencializa essa emissão de gás carbônico, eu tenho que ter velocidade baixa e temperatura do motor baixo. Certo? Então vamos ver, item B. Ele vai estar aquecido, ou seja, a altas temperaturas? Não. Não quero aquecido, não. Onde tiver aquecido, pode tirar. Frio, ok. Em menores velocidades, ok. Frio, ok. Em maiores velocidades, não. A gente viu que em maior velocidade eu tenho menos emissão. Então aqui está errado. Uma opção, se você fizer a interpretação com calma desses gráficos, realmente eles são uma questão que é meio que dada, né? Todas as informações estão aqui no gráfico, basta você aprender a ler, certo? Então, é uma coisa que eu sempre costumo repetir, né? Saber ler não é só você pegar aqui conjunto de palavras e fazer essa leitura textual. Uma figura, uma charge, mesmo que não tenha nada escrito, ela pode ter muitas informações a serem passadas, né? Então, tranquilo essa questão? Ficou alguma dúvida? Isso, depois que você faz essa leitura e faz essa interpretação, né, com cuidado, a resposta fica meio que dada. Por isso que as questões de gráfico são consideradas fáceis, né? Raramente você vai pegar uma questão de gráfico que vai estar classificada como média ou difícil. Então é bom vocês se habituarem a fazer essas leituras de gráficos. Mas se habitua, pega uma série de questões de gráfico para poder se
acostumar, né, a fazer essas questões. A outra questão considerada fácil. Eu queria resolver 10 questões com vocês, pessoal, mas vocês têm aí a aula de Química, né? Vocês falaram que tem Química também. Mas aí vocês vão fazendo as outras questões de cinemática. Qualquer dúvida pode me mandar um WhatsApp, né? Ou então a gente comenta no próximo encontro. Mas aí eu queria, a todo encontro, tratar de um tema diferente, para a gente ir relembrando, né, esses conceitos. Então no próximo encontro já não vai ser cinemático, vai ser o próximo tópico deste material. Aí no final, se a gente ver todos os assuntos, a gente vai voltando e resolvendo essas questões que ficaram sem ser discutidas, certo? Mas aí você só se habitua a fazer essas questões se você mesmo sentar e refazer elas. Então procure refazer, né? Só olhando você não consegue assimilar muito. Então tentem fazer também por conta própria, né? Então vamos fazer mais uma para encerrar, certo? Aí vocês vão lá para a parte de Química, né? E aproveitem essas aulas extras, pessoal. Aí eu fiz este grupo no ano passado, pouca gente compareceu, mas daqueles que compareceram e foram até o final, todos estão aí quase todos estão aí na universidade já. Teve gente que passou em 3, né? Quirino passou em 3 universidades. Teve gente que passou em 2. Tem gente que ainda está tentando, né? Porque quer medicina, mas já chegou a se classificar agora nessa última versão da UES, né? E está melhorando, né, a cada edição. E é assim mesmo, se você quer um curso difícil, não desanimar na primeira tentativa, não. É só parar depois que conseguir, né? Isso, eu mandei pelo DT, eu acho que ele colocou lá na sala de vocês. Mas eu posso passar, só me dá um oi lá no WhatsApp que eu passo para você. Então vamos lá, nossa última. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia, né, de combater isso, é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam no limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes que o veículo passa em cada excesso de velocidade. Fotografar o veículo quando ele passa sobre uma marca no solo após o segundo sensor. Então está aqui o esquema, né? Tem 2 sensores. Assim que o carro passa pelo primeiro sensor, ele é acionado, e quando o carro passa pelo segundo sensor, ele é novamente acionado, e ele calcula a velocidade entre esses 2 sensores, certo? Ele vai calcular essa velocidade entre esses 2 sensores. Se der maior do que o permitido, quando o carro chegar neste ponto, ele vai ser fotografado, certo? Mas a velocidade de interesse é a velocidade entre estes 2 sensores, entre este meu espaço aqui. Então o que ele fornece aqui? Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via onde a velocidade máxima, então ele não pode passar de 60. Se a gente calcular a velocidade, né, der maior do que 60, ele vai ser fotografado, né, vai ser mutado. No caso de um automóvel que trafega com velocidade máxima permitida, qual é o tempo em milissegundos? Então, novamente, ficar atento no que ele quer. Ele não quer o tempo em segundos, né, pessoal? Quer em milissegundo. Mili dividido por 1000. Mili quer dizer isso, né?
por 1000. E dividir uma coisa por 1000 é a mesma coisa que multiplicar ela por 10 a menos 3. Certo, pessoal? 10 a menos 3. Se eu levar isso daqui para baixo, né, fica ela com sinal trocado, fica 10 elevado a 3, que é exatamente dividindo por 1000. Você tem estes dois caminhos. Ou divide por 1000, ou multiplica por 10 a menos 3, que vai dar no mesmo. Então vamos calcular a nossa velocidade, né? O nosso ΔS entre os dois sensores, ó. ΔS é igual a 0,50 ou 0,5. E a nossa velocidade tem que ser de 60 km por hora. Olha, novamente aqui não posso usar 60, né? Divide por 3,6. Certo? Então vamos aplicar na nossa fórmula. Velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔT eu posso trocar de lugar com a velocidade sem causar prejuízo na minha conta, que é o ΔT que eu quero, né? Então o meu ΔT vai ser o meu ΔS, que é 0,5 dividido pela velocidade, 60 dividido por 3,6. Divisão de fração, vou repetir a primeira. Eu posso até colocar isso daqui em fração, né, pessoal? 0,5 é 1/2. Vou colocar aqui 1/2, repetindo a primeira fração, multiplicar por o inverso da segunda. Então aqui vai dar 3,6 dividido por 2 vezes 60, 120. Tirando a vírgula, a mesma coisa que 36, uma casa eu acrescento um zero lá no outro lado. Dá 1.200. Então, se você fizer essa continha ali, vou fazer aqui no celular, mas não faça no celular, certo? Façam na mão, porque vocês vão fazer essa prova. 36 dividido por 120 dá 0,3 segundos. Só que ele quer em segundos, pessoal, não quer em segundos, quer em milissegundos, né? Certo. Quanto vou ter aqui em milissegundos? Vou dividir por 120, né? Errei aqui, só dividir por 120. Então vai ter uma casa a mais aqui. Vai ser 0,03. Isso está em segundos. Como é que eu represento isso daqui em milissegundos? Eu tenho que representar ele nessa forma, em termos de 10 elevado a menos 3, né? Então eu posso, andando 3 casas aqui, ó, para poder colocar este 10 a menos 3 na minha expressão, né? Eu ando 3 casas, então vai ficar 30 vezes 10 a menos 3 segundos. Então isso é o que eu chamo de milissegundos. Eu tenho um fator como se fosse o segundo dividido por 1000. Certo? Então dá o nosso item C, 30 milissegundos. Observe que essa potência fica oculta, né? Porque eu estou fornecendo isso em milissegundos. Então vai ser comum, certo, pessoal? A questão pedir uma fração de tempo, uma fração de distância. Então você também tem que
revisar essa parte, né? Quantos milímetros tem 1 metro, quantos milissegundos tem 1 segundo. A própria palavra já dá uma ideia, né? Mili é 1000, mas ele pode falar micro, que é 10 a menos 6, nano, que é 10 a menos 9, pico, que é 10 a menos 12. Então você tem que ter esses múltiplos também, conhecer, né? A potência de cada um destes múltiplos. Dúvidas aqui nessa questão? Foi uma questão considerada fácil, né? Voltar. Observe, pessoal, que eu não fico doido, né, calculando logo de imediato essas continhas. Dividir 0,5 por 60, ou 60 dividido por 3,6, né, que foi o caso, né, para ficar fazendo várias contas na mesma questão. Eu primeiro monto ela todinha, vejo o que dá para simplificar, para ganhar tempo, né? Então observe que eu só fiz uma divisão no final. Se eu fosse dividir aqui para depois dividir de novo, seria 2 passos, né? E eu estaria aí perdendo tempo, certo? Então se acostume a fazer esses esquemas. Tá em quilômetro por hora na questão. O 60 está em quilômetro por hora. Pois é isso, pessoal. Na próxima, eu acho que eu vou mudar para sexta-feira, certo? Este encontro, porque o pessoal da Multi e da BAV não pode este horário. Aí pode ficar na sexta-feira de 9 às 10 também. O pessoal da Multipave poder comparecer. Então, fechado. Eu vou deixar essa aula também gravada, pessoal, caso vocês queiram recorrer a ela também em algum momento, certo? Vai ficar lá gravado no site da escola, no meu canal. E comece e termine, pessoal. Vai valer a pena, certo? Vai ser pouco tempo e vale a pena você se dedicar. Você vai obter êxito aí no ingresso na universidade. E aproveitem, né? Qualquer professor que se disponibilizar a ter este momento com vocês direcionado, aproveitem, né? Que é uma boa, certo? Então é isso, boa aula aí na sequência para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. E qualquer dúvida, me mande um zap lá, resolvendo as outras questões, né?